Igreja, boa noite, que a graça realmente do nosso Deus continue repousando em nossos corações, né? Apesar de fazer parte da comissão, um grande abraço, porque aqui só tem a Igreja do Flamengo e a Igreja do Eldorado representada nesse sentido. Mas um abraço, né, da Igreja do Flamengo, aos queridos aqui nesse lugar, que o Senhor os faça frutíferos em toda boa obra. Amém? Eu estive pensando a mensagem para esta noite e nessa tarefa que o pastor Felipe nos incumbiu, fiquei pensando muito, também não podia ser diferente, no que eu poderia trazer ao coração dessa igreja, mas pensando nessa situação e no Pedro, que hoje está sendo licenciado pelo presbitério Eldorado para a pregação do Evangelho. Isso parece soar estranho, mas não é. Isso faz parte, né? É praxe da nossa igreja, esse processo. Eu fiquei pensando em alguns servos de Deus que talvez não tiveram a oportunidade de passar por um processo assim, mas que naturalmente Deus os encaminhou, os dirigiu, e eles passaram por algum processo em sua formação, o seu preparo, enquanto eles conheciam o Senhor e eram desafiados, chamados por Deus para realizar a sua obra. Isso é muito importante. E pensando nisso, eu gostaria de convidar a igreja a abrir suas Bíblias lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura dos versos 23 a 29. Hebreus 11, 23 a 29. Este texto nos diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Que Deus nos abençoe. Amém? Meus irmãos, nós tivemos alguns dias atrás uma viagem lá em Biquinhas, juntamente com parte da executiva. E foi uma viagem muito proveitosa, onde ali pudemos desenvolver parte da obra do Senhor, ajudando aquele campo. E nós tivemos ali um tempo muito agradável com os irmãos. Eu descobri naquele dia que não sou muito bom para contar histórias, pelo menos histórias engraçadas, não é? Há outros irmãos aqui que o fazem com maestria. Mas há uma história que eu queria contar. Esta ficção diz que certo garoto, travesso, subiu um lugar muito alto, mesmo na sua casa, e a dificuldade daquela escalada certamente traria problemas na hora de descer. Dito e feito, a situação ficou tão crítica que o menino começou a gritar por socorro, mas o medo tomou de tal forma que ele agarrou-se e não conseguia descer. Chamaram-lhe o pai. O pai teve que deixar seus afazeres, estava ocupado, veio ao socorro do filho, mas também pensando que lição lhe daria por causa daquela travessura. Ao chegar, o pai começou a dialogar com o filho, dizendo que ele poderia confiar nele. Disse: filho, você confia no papai,
Você poderia soltar as suas mãos, pular nos meus braços. Papai te segura. Ele começou a orientar e ordenar o filho que ele se soltasse, que ele se jogasse, e o pai haveria de segurá-lo. O menino relutante continuava ali firme, com as mãozinhas já endurecidas, com medo de cair. E o pai insistia: filho, solte-se, pule, você não confia no papai? Confia no papai, eu vou te segurar. E o menino soltou-se, então, após convencido de que o pai o haveria de segurar, e, para sua surpresa, o pai, propositadamente, não segurou. O menino caiu ao chão, sem meio que entender o que havia acontecido, chorando, olhou para o pai como que dizendo: ué. E o pai disse para ele assim: isso é para você aprender que nem no papai se confia. Eu disse que não sou bom para contar piadas engraçadas, né? Mas essa de fato não é tão engraçada assim. Porque aquele pai perdeu uma grande oportunidade de trazer um bom ensino para o seu filho. Deus não perde oportunidade para nos ensinar coisas boas e úteis a cada situação da nossa vida. O nosso Deus, Ele nos tem chamado e Ele nos conduz a uma confiança que vai crescendo dia após dia. O Senhor diz que a fé que temos nele pode ser pequenina, seria capaz de fazer grandes coisas. Ele chegou a expressar que fosse do tamanho de um grão de mostarda, seria possível com ela transpor montes. Perceba. E ao contrário dessa ficção, realmente o nosso Pai Celestial, nós podemos colocar nele toda a nossa confiança. As Escrituras nos ensinam, conforme a citação de Paulo em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E o capítulo que está inserido nesse texto é um capítulo que fala sobre homens e mulheres, exemplos de fé, extraídos do Velho Testamento. Podemos chamá-lo do capítulo da fé. É o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Este capítulo nos dá uma definição belíssima sobre fé, não é verdade? Logo no primeiro versículo diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ao trazer esses exemplos do Velho Testamento, o autor aos Hebreus, no verso 6 desta epístola, deixa-nos a seguinte instrução. Ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Estes homens que aqui são narrados, vários deles, que aqui são citados pelo autor, têm essa atitude de fé e uma sujeição, uma atitude de obediência aos propósitos divinos, de forma que Deus aprove registrar esses feitos destes homens, porque confiaram nele. Moisés é um desses homens, que aqui foi narrado algumas coisas que ele fez, que ele experimentou, que ele passou pela fé. A sua confiança em Deus cresceu e muito nesse período. Essa passagem do versículo 23 a 29, narra o período ali relativo ao correspondente de Êxodo, a partir do capítulo 2 até a passagem do Mar Vermelho, o capítulo 14, 15, como ele termina ali com o cântico após a passagem pelo mar. Meus irmãos, e pensando nessas coisas, eu gostaria de extrair algumas lições desta passagem, que de certa forma é o resumo desse bloco. Nós vamos buscar também nessas passagens de Êxodo, do capítulo 2 em diante, lições na vida de Moisés, nós podemos realmente extrair para que coloquemos em nossa vida diária, né, como um lembrete de porta de geladeira, quem sabe o lugar melhor, né, para
lembrar as coisas, certamente vamos passar por lá alguma hora do dia, coisas que a gente não deve realmente se esquecer, algo que a gente precisa aprender e colocar bem firmado na nossa vida. Essas lições eu gostaria de deixar para a igreja nessa noite e de uma forma muito carinhosa para o Pedro, são as seguintes. Primeira lição que nós tiramos desse texto, ele nos orienta a uma confiança realmente plena em Deus. E aí o texto nos chama a atenção de que Moisés, mesmo uma criança, foi alvo de uma fé que não era dele, mas de seus pais. Deus tinha um propósito na vida dessa criança, assim como Ele tem um propósito na vida do Pedro, tem um propósito na minha e na sua vida, independente da nossa idade, independente da vocação, do chamado que Deus nos tem reservado, nos tem confiado. É interessante notar isso, porque seus pais não temeram a ordenança do rei. Não foi só porque Moisés parecia um lindo garotinho, embora o texto esteja dizendo que ele tinha uma boa aparência, uma aparência formosa, um menino saudável, não é? Mas sua mãe faz algo que talvez algumas das mamães aqui presentes não tivessem coragem de fazer. Colocar um bebê num cestinho, num rio, como o Nilo. Há muitos perigos no rio. Serpentes, crocodilos. Então aquela criança poderia estar simplesmente indo numa viagem sem volta. Um vento tempestuoso, uma marezinha, poderia virar aquele cestinho. Moisés não sabia ainda nadar. Moisés mal sabia tudo o que haveria de acontecer na sua vida, mas a mão de Deus, e o nosso Deus sabia todas as coisas, e ela estava ali presente na sua família, estava presente a vida de Moisés, já operando, conduzindo o servo dele, para que ele pudesse aprender certas coisas. E a primeira coisa que Moisés vai aprender é que ele vai crescer, ele vai conhecer a história do seu povo através de sua família. Um detalhe interessante que a gente pode lembrar é que Joquebede, sua mãe, foi talvez a única mulher que recebeu para cuidar do próprio filho, né? Isso é um privilégio de poucos, né? Talvez somente dela, não é verdade? Somente dela. E a filha de Faraó, quando se banhando viu aquele cestinho, teve o quê? Compaixão daquela criança que chorava. Deus providenciou todo aquele momento, toda aquela história, era Deus conduzindo a vida de Moisés, e Deus faria isso de forma a levá-lo a um conhecimento profundo de quem era o Senhor, de como ele deveria servir e seguir ao Senhor Deus. Então, Moisés cresceu e diz o texto que quando ele chegou a ser homem feito, Moisés começou a ter algumas atitudes. Ele pensou talvez que já estava pronto, já havia passado por uma certa preparação, ele estava sendo preparado para ser um líder. Um líder que tinha capacidade de governo, talvez um substituto do faraó. Portanto, ele tinha que ser instruído, e assim foi, nos ensinos, toda a ciência do Egito, mas também, quem sabe, nas questões administrativas, do governo, do reino. Tudo isso talvez estava ali na preparação daquele homem. Mas essas coisas não seriam suficientes, ou Moisés não poderia confiar apenas nessas coisas para, quem sabe, aqui agora tendo a ideia de remir ali aquele povo, ajudar aquele povo de alguma forma. E o texto nos fala que Moisés procurou salvar um egípcio. Um egípcio? Foi isso, irmão? De jeito nenhum, né? Um hebreu das mãos de um egípcio. Porque ele, sendo já um homem cheio de habilidades, de força, olhou de um lado para o outro e resolveu ir ao encontro daquela situação, defendendo um de seu povo. Só que nesse momento ele acaba matando o egípcio, escondendo-o na areia, imaginando que ninguém, não tendo visto, estava tudo certo.
teria sido um bom começo, não é? De salvamento. Opa, já salvei um, né? Da opressão egípcia. Já salvei um. Mas era tanta gente, como ele ia conseguir fazer isso? Mas essa experiência de Moisés vai levá-lo a aprender que ele não deveria, assim como eu e você, confiar na sua própria força. Esse é um erro que muitos de nós podem cometer na nossa caminhada cristã, principalmente no começo de nossa caminhada, ou mesmo quando depois de longa data, ou seja, longa jornada. Há momentos que nós podemos esquecer dessa realidade e confiar apenas naquilo que somos, naquilo que temos, na nossa capacidade. Afinal de contas, vamos pensar, fomos instruídos, recebemos toda a orientação. Imagine um pregador, foi treinado, foi lapidado, recebeu os livros, recebeu ferramentas, sabe como usá-las. Bom, ele pode confiar em tudo isso, mas isso não é suficiente, irmãos. Às vezes, cumprir o propósito divino. Aliás, é bom que a gente não confie jamais em nós mesmos para cumprir os propósitos de Deus. Moisés aprendeu isso porque, com essa atitude, ele teve que fugir do Egito. E talvez aquele plano que ele tinha de libertar o seu povo estava agora indo por água abaixo, ou pelo menos estava sendo interrompido naquele momento. Sabe, Pedro, sabe, irmãos, vai haver momentos que a gente pode ser tentado a confiar na nossa força, a resolver as coisas do nosso jeito, e a gente não usa os meios de graça, que são a palavra de Deus, que é a oração, que é a comunhão do corpo, do sangue, é o pertencimento do reino de Deus e de Cristo por Cristo. Às vezes nós esquecemos que esses são os meios, essas são as ferramentas mais importantes e nós devemos utilizar ao invés de confiar em nós mesmos. Então aqui você percebe que ele, ao confiar em si mesmo, teve sua experiência frustrada. Não era talvez o tempo, ou certamente, melhor que isso, não era daquela forma que ele teria sucesso em ser o instrumento para a libertação dos hebreus. Embora Moisés fosse talvez o hebreu melhor preparado para tal, não era confiando em si que ele haveria de ser uma bênção na vida daquele povo. Ele fracassou. Nós temos que aprender a história, como muitos outros também fracassaram por confiar no próprio braço. Se tem um homem que poderia ter confiado apenas em si mesmo, seria o Cristo, mas nem ele ousou fazê-lo. A Bíblia nos diz lá em Filipenses capítulo 2 que mesmo ele sendo Deus, ali o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, ele se tornou obediente. E esse é o caminho para que a gente possa conhecer o nosso Deus e crescer nossa confiança nele. É preciso seguir os exemplos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele dependeu do Pai todo o tempo. Não desenvolveu uma agenda própria, mas tinha consciência do propósito divino. Moisés talvez não tivesse esse entendimento ainda, mas nós precisamos buscar compreender qual a missão, qual o propósito de Deus já expresso na sua palavra para cada um de nós. E jamais confiar naquilo que podemos, naquilo que nós pensamos poder, naquilo que nós temos, naquilo que nós imaginamos, sabemos fazer, ainda que com maestria. Isso seria suficiente ou capaz para desenvolver algo, cumprindo assim o plano eterno do Senhor. Segunda lição, meu querido, o que a gente percebe é que Moisés, ele de fato, mesmo desenvolvendo ali aquele gesto, aquela atitude desejosa de salvar, de remir o seu povo, alguns do seu povo, bom, agora ele está impossibilitado de fazê-lo, ele vai passar por um outro estágio, um outro momento de preparo, vai ser exatamente o fato de ele aprender que quando Deus nos chama, agora é diferente, nós não devemos resistir ao chamado divino. Talvez no primeiro momento, Moisés, por causa de sua frustração,
né? E ele agora está imaginando, não, eu não posso. Antes ele pudesse imaginar, eu posso, é possível, eu estou pronto, eu sei o que fazer, mas não era bem assim. Nós não podemos sem Deus, e é isso que ele vai aprender nesse segundo momento. Mas o medo, às vezes, as incertezas, as lutas podem nos conduzir a querer resistir àquilo que Deus nos tem confiado. Nós devemos, nesse momento, não deixar com que essas coisas invadam o nosso coração e nos faça desanimar, nos faça desistir, ou sirva como uma desculpa para que a gente não cumpra exatamente aquilo que o nosso Deus agora, de uma forma clara, objetiva, está conduzindo o nosso viver, está ordenando a gente fazer. E há N coisas nas Escrituras que o Senhor nos ordena de forma clara, objetiva, que nós como servos dele devemos fazer, e não pode haver em nós uma palavra de eu não posso. Talvez você até diga eu não posso, como Moisés instou em dizer. Lá em Êxodo 4:10, ele fala disso. Deus está chamando Moisés, ele diz: Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O versículo 3 do mesmo capítulo diz: Senhor, envia aquele que has de enviar, mas não a mim. Ou seja, não dá para passar a bola para o Felipe, não dá para passar para o Milton, não dá para passar para o irmão ali, para o irmão, sabe? É às vezes triste, igreja, quando nós vamos reunir e vamos passar por uma assembleia, e as pessoas estão fugindo à responsabilidade de uma vocação, não entendem, não compreendem que se Deus estabeleceu a igreja e que se através do voto Deus manifesta a sua vontade e Ele nomeou você, e você, talvez pelo medo, ou talvez por outras coisas, talvez por uma desculpa, um descuido, não querer mesmo seguir aquele caminho, você diz, eu não posso. Moisés estava pensando assim, estava pensando que ele não podia. De fato, sem Deus ele não podia. Prova disso foi a primeira tentativa. Deu tudo errado. Mas agora Deus está chamando Moisés, é diferente. Assim como quando Ele nos chama, é diferente. A capacitação vem dEle. Se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar e Ele vai nos conduzir de tal forma que nós vamos crescer nesta confiança e nós vamos poder, nesta confiança, cumprir aquilo que Ele nos chama a fazer. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Quando ele rejeitou ser chamado, filho da filha de Faraó, o texto diz. Quando ele considerou algumas coisas na sua história, na sua trajetória, ele ainda não conhecia bem, a respeito de Deus, ele sabia alguma coisa, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, certamente seus pais, Anrão, Joquebede, sua mãe, falou para ele algumas coisas, falou de algumas histórias dos patriarcas, possivelmente, falou do Deus de Israel, mas ele ainda não conhecia esse Deus assim tão perto. Sua primeira experiência é aquela em que ele procura se achegar, diante da sarça que era consumida pelo fogo, sem ser consumido. Como é que é isso? Ele diz, como é que é isso? Eu vou lá ver. E Deus começa a falar com ele, Moisés, não é assim de qualquer jeito. Tira a sandália dos seus pés, porque eu sou o Senhor, o lugar que você está é santo, eu sou o Senhor que é santo, e agora eu vou começar a falar para você algumas coisas, eu quero te dar algumas instruções, eu quero que você faça algumas coisas, e eu vou ser com você. Então, mas Moisés está amedrontado e disse, Senhor, eu não posso. Vai haver momentos na sua vida, Pedro, que talvez você imagine que não será possível. Mas sozinho, de fato, não será. Você precisa desenvolver sua confiança no Senhor e entender e saber o que Moisés vai aprender aqui, que sozinho ele não podia, mas que com Deus e com aquilo que Deus estava querendo fazer, seria absolutamente possível. Mas ele não aprende isso
instantaneamente, ele não aprende isso simplesmente porque Deus falou aquela hora com ele, levou um tempo. Deus foi provando e experimentando o seu servo e ao mesmo tempo dizendo para ele, não, eu vou contigo, você fará o que eu quero. Existem outras histórias na Bíblia de homens que não queriam fazer exatamente aquilo que Deus havia ordenado. É o caso de Jonas. Mas Jonas pode ser eu, pode ser você em muitas situações em que o medo pode nos abater, né, ou bater nossa porta, querer nos amedrontar. Sabe, meu irmão, é nessa hora que mais ainda nossa confiança precisa crescer no Senhor. Mais ainda precisamos relembrar das palavras do nosso Deus, das promessas do nosso Deus, e as palavras que Deus está dirigindo a Moisés, ele diz, Moisés, você vai fazer isso porque eu vou com você. Na verdade, Deus estava dizendo que ele faria, mas faria através de Moisés. Ainda que ele fosse, né, um homem com dificuldade na sua fala, ainda que ele tivesse alguma debilidade, ainda que faltasse em nós algo, quando Deus resolve chamar-nos e usar-nos para a sua glória, nada vai ser um obstáculo. E as nossas reações, o nosso temor em obedecer, ou a nossa falta de fé, talvez nesse momento, também não pode ser um obstáculo. Nós devemos nos revestir do amor do nosso Deus, do poder de Cristo, pela fé nele. Nós devemos realmente dizer ao nosso Deus que será possível se ele realmente for conosco. É interessante, por que nós não podemos então, resistir ao chamado divino? Porque ele está conosco. É porque é com ele que nós vamos fazer. Jesus nos ensinou isso quando lá em João capítulo 15, verso 5, a parte B, ele nos ensina assim, sem mim, nada podeis fazer. Está percebendo? Então nós não vamos sós. Não podemos ir na força do nosso braço, mas também não podemos ir sozinhos. Mas com o Senhor nós poderemos. E a terceira lição que nós temos aqui é que esse Cristo, que está ensinando-nos o tempo todo, está guiando-nos o tempo todo, como ele disse, sem ele nós não podemos fazer nada, vai nos ajudar, vai nos ensinar a aprender, a desenvolver a nossa confiança em Deus. Ou seja, é a fé na pessoa certa. Moisés estava com uma confiança na pessoa errada, nele mesmo. Depois, por causa das dúvidas, dos temores, das circunstâncias, ele avaliou que não posso. Mas Deus agora ia ensinar para ele que é possível. Ele então aprendeu a confiar no Senhor, dadas as circunstâncias que foram acontecendo, ocorrendo na sua vida. Quando Deus, dirigindo passo a passo, ele foi vendo com seus olhos aquilo que Deus dizia e fazia. E a fé é exatamente isso. Ele vai começar a crescer nessa confiança ao ponto de chegar nesse episódio. Veja como é interessante essa trajetória lá, quando o autor diz que ele, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas, e assim ele conduziu o povo ali ao ponto de chegar diante daquele mar, clamar ao Senhor, e Deus diz para ele o que ele deveria fazer e orienta o povo, uma atitude tão diferente agora. E eles então atravessaram o mar. Moisés sabia que o Senhor faria algo, porque a sua fé está sendo desenvolvida, está crescendo em Deus, ele está vendo Deus operar. Observe alguns detalhes lá em Êxodo, nessa trajetória. Quando Moisés está nessa confiança sendo afirmada na vida com o Senhor. No capítulo 3, verso 12, de Êxodo, Deus está dizendo para ele assim, eu serei contigo. Deus dá os sinais daquilo que ele haveria de fazer. Em Êxodo 4, 12, mais uma vez Deus diz para ele, vai agora, eu serei com tua boca, eu te ensinarei o que hás de falar. É interessante porque no Novo Testamento o Senhor nos faz a mesma
afirmativa, quando os discípulos estão sendo instruídos, orientados a irem, a não se preocuparem com o que eles haveriam de enfrentar. Eles não precisavam preocupar com o que eles iriam dizer, porque ele diz que o Senhor lhes daria em sua boca a palavra certa que eles deveriam dizer. Isso é um desafio, aprender a confiar no Senhor dessa forma. Talvez para Moisés, alguns aspectos desse crescimento foi muito diferente. Nós passamos, por todo um processo de preparo, não é, Pedro? Somos examinados, acompanhados pelo conselho, depois pelo presbitério, vamos para um seminário, professores ali nos auxiliando, nos ajudando, agora mais um período de estágio, e a gente está cercado de tantas coisas. Moisés não tinha uma letra. Afinal de contas, Deus começou a dar a lei para ele, começou a escrever. Não é? Ele precisava confiar no Senhor. Ele aprendeu a confiar em Deus, obedecendo a Deus. É isso que nós vemos. À medida da sua obediência, sua fé foi se fortalecendo no Senhor. E é assim que tem que ser a nossa vida. À medida que nós vamos aprendendo pela obediência à palavra do Senhor, os seus propósitos, nossa fé é fortalecida. À medida que vamos sendo provados, porque Deus também levou e conduziu o seu povo e provou o seu povo, e Ele faz isso hoje. Se você observar, passaram-se as pragas, grandes livramentos, a última praga, aquela celebração majestosa, grande livramento sobre o povo de Deus. Eles saem agora como Deus havia dito que assim seria. Despojando os egípcios sem pôr a mão num canivete, numa faca. Sem serem guerreiros, sem jamais terem participado de uma guerra. Saíram com grandes riquezas, diz a palavra de Deus. Deus estava conduzindo o seu povo. Deus iria provar o seu povo, se eles obedeceriam ou não a sua palavra. Moisés esteve presente em todo esse processo, não só na vida dele, mas na vida do povo de Deus. Assim sucedeu e assim sucede hoje na nossa vida. Deus sempre nos dá oportunidades de crescer. Ele sempre está nos dando a oportunidade de desenvolver nossa confiança nele em momentos tranquilos da nossa caminhada, mas também e principalmente nos momentos de adversidade. É nessas horas que nossa fé é provada. Nossa fé não é provada quando está tudo absolutamente bem, não é? As coisas estão tudo funcionando perfeitamente, tudo no devido lugar. Isso é até um perigo, né? Alguns até se esquecem que Deus existe. A coisa está tão boa, eu nem preciso de Deus, mano. Está tudo resolvido, não é? Mas quando as coisas apertam, não é? Quando não tem água, quando não tem pão, quando não tem carne, Deus está provando nosso coração, se a nossa atitude será como daquele povo, se nós vamos reclamar, ou se nós vamos agir como Moisés, que de uma forma mansa, continuava ali sujeito, esperando, ouvindo, buscando a Deus. Ele sabia que ele precisava ouvir a Deus, porque Deus sabia o que fazer, Deus podia fazer, é isso que ele está aprendendo. Essa é a terceira lição, aprender a confiar em Deus. Moisés aprendeu a confiar em Deus e assim ele conduziu o povo na passagem no mar, conduziu o povo pelo deserto, mesmo assim enfrentando momentos difíceis em que, por causa da nossa natureza, ele não foi capaz de ser excelente. Quando Deus disse algo para ele, ele fez diferente. Que desafio. E é um desafio mesmo falar, pregar, testemunhar de Cristo dia após dia. Essa é uma tarefa para pastores e mestres. Essa é uma tarefa da igreja. Porque o púlpito não deve ser um lugar exclusivo de pregação. Embora o seja. Mas por que eu estou dizendo isso? O púlpito, que cada um de nós, não só pastores e mestres, mas o povo de Deus precisa utilizar, é o mundo. Porque lá
a pregação do Evangelho, ao ser ecoada, como a Bíblia diz, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Conformosos são os pés do que subiu a um alto monte com voz forte. Diz que eis aí está o nosso Deus, e aponta para o Cordeiro. Foi isso que João fez. Quando ele entendeu que aqui encerrou o meu trabalho, ele viu Cristo havia sido batizado, ele apontou para Jesus, dizendo para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É isso que nós, como igreja, temos que fazer, é isso que nós, pregadores do Evangelho, temos de fazer, aprender a confiar no Senhor, a ouvir a sua palavra, estudando-a dia após dia, com sensibilidade, com fidelidade. Eu sei que é um desafio, nós somos ávidos por leitura, corremos um risco grave de ler tantos livros sobre a Bíblia e não ler a Bíblia. É um risco, é um perigo, porque nós podemos tornar catedráticos, não que seja errado ser mestre ou doutor, né? Graças a Deus aqui, em preparação. Isso é vocação, mas, meu irmão, mesmo servos de Deus que não desempenham um sacerdócio, precisam se apegar às Escrituras, porque não tem como conhecer a Deus sem a sua palavra. É através da palavra dele que nós o conhecemos. É através dessa intimidade em oração, independência, que nós crescemos em fé. E é isso que Moisés aprendeu. E é isso que nós temos de aprender. Moisés ouviu a voz do Senhor. Moisés obedeceu suas palavras. E com tudo isso ele cresceu em sua confiança. Deus ensina os seus servos. Deus capacita os seus servos. Deus prova os seus servos. Essas lições, não devo crer que eu posso, somente no meu braço. Mas devo crer que Deus pode todas as coisas segundo sua vontade. Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele nos conduz, fazendo-nos crescer em novidade de vida. Ele está sempre ao nosso lado. Foi a promessa que Ele nos fez quando nos designou essa santa ordenança: vão, pregue o meu evangelho, porque eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Jamais nós estamos sozinhos. E esse Deus que nos acompanha, esse Deus que nos chama, que nos vocaciona, que nos prepara, que nos capacita, Ele está ao nosso lado, nos guiando, nos ensinando a confiar nele. Quando Ele disser, salte em meus braços, nós podemos saltar. Ao contrário daquele pai que não sabia o que ensinar a seu filho, o nosso Deus, a cada dia, a cada manhã, tem grandes lições para a nossa vida. E este crescimento nesta confiança será algo que o Senhor vai estar fazendo em nossa vida todos os dias, até Ele completar a boa obra dele em nós. Porque é isso que está escrito. O Senhor te abençoe, Pedro, nesse trabalho que Ele está fazendo na sua vida. E o nosso Deus nos abençoe, a mim, a cada um de nós, nesse trabalho que Ele está fazendo na nossa vida, nos ensinando que a gente não pode, de fato, confiar em qualquer outro, a não ser nele. De que nós devemos, dessa confiança, obedecer sempre ao comando de sua voz. Vamos orar?